Foram consultados alguns advogados, foi consultada até uma juíza sobre isso, e advogados do Corinthians também foram consultados, e houve um entendimento de que não tem problema nenhum de você enviar o que está pedindo a Justiça e o Ministério Público. Por quê? É mais ou menos assim, você tem uma empresa, aí a sua empresa é vítima de um golpe, abre-se uma investigação e você vai enviar os documentos da sua empresa para esses investigadores. Ou seja, você não está enviando os documentos particulares de alguém, não é a quebra do sigilo fiscal e bancário de alguém particular, é da sua empresa. Se pessoas estão envolvidas nesses documentos, CPFs, faz parte. Pessoas se envolvem com empresas, mas o que você está fornecendo pertence à empresa. É assim que é o entendimento das pessoas que discutiram esse assunto dentro do Corinthians. Os documentos são do Corinthians. Eles não são pessoais e particulares de alguém. Eles são de posse do Corinthians. O Corinthians é que detém estes documentos. E o Corinthians, entre aspas, é o dono destes documentos. Portanto, o que você está fornecendo são documentos do clube, que vão levar automaticamente nomes e CPFs. Mas os documentos são do clube. Esse é o entendimento e é por isso que isso será enviado à Justiça. Outra questão, há muito receio sobre o sigilo, porque vocês têm visto, tudo que tem chegado ao Ministério Público tem vazado à imprensa e tem se tornado público, inclusive vazado por perfis fakes das redes sociais, no Twitter e tudo mais, certo? A questão é, há um receio do Corinthians de que maneira isso vai ser enviado para que o Corinthians não seja responsável por estes futuros ou possíveis vazamentos. Esse é o cuidado que o Corinthians está tendo. E o Corinthians tem um pedido do Ministério Público e também tem um pedido da Justiça, da juíza do caso. Alguns entendem que o Corinthians tem que enviar à Justiça, vai lá, coloca os documentos, registra em cartório, solicita sigilo e deixa à disposição da Justiça. E a Justiça vai fazer esse meio de campo com o Ministério Público. O Ministério Público automaticamente teria acesso a isso de maneira sigilosa. E tem gente que entende que não, que tem que enviar para a Justiça e você tem que enviar também para o Ministério Público, que também está fazendo essa solicitação. Há uma divergência sobre isso e a conclusão que eles chegaram é: o Corinthians vai enviar toda a documentação, que é bastante coisa, estava fazendo toda essa varredura, vai enviar toda essa documentação e vão discutir só na manhã dessa segunda-feira se envia para os dois, para o Ministério Público e para a Justiça, ou se envia para o cartório, registra, deixa à disposição da Justiça e pede sigilo. E a partir daí o Ministério Público tem acesso e se vazar o Corinthians não tem nada com isso. É isso que eles estão discutindo, mas que será enviado nessa segunda-feira. O Corinthians só está tomando cuidado para fazer isso de uma maneira que os documentos sejam mantidos em sigilo pelos órgãos públicos, porque há ali informações delicadas e importantes de quebra de sigilo fiscal e bancário que o Corinthians teme que sejam vazadas aí por redes sociais, imprensa, jornalistas e tudo mais, tá bom? É importante destacar isso. E que mais? Aliás, o promotor do caso Cássio Concerino, ele falou à Rádio Bandeirantes que ele já tem elementos suficientes para encontrar irregularidades e ilegalidades, principalmente na questão das notas fiscais. E o que a gente vai ter que entender aí é quem são os responsáveis por isso. No Corinthians eu tenho conversado com bastante gente sobre os casos do Andrés e do Duílio e com advogados que têm me registrado que acreditam que o Andrés tem uma situação mais complicada do que a do Duílio, porque a do Duílio você dificilmente vai encontrar questões criminais relacionadas a notas fiscais que você possa responsabilizá-lo, o que não impede que ele seja responsabilizado na esfera civil e também dentro do clube. E aí a gente vai ter que tentar entender como isso vai ser discutido dentro do clube, caso não tenha um apontamento criminal, diferentemente do André Sanches, que já admitiu o uso para gasto pessoal, e você pode ter ali, de repente, não ter apropriação indébita, mas você pode ter, por exemplo, um furto qualificado. Vamos tentar entender onde que o Ministério Público deve chegar. Uma curiosidade sobre isso é que a doutora Márcia, juíza do caso da Vaidbet, ela também é a juíza responsável por este caso da investigação do Ministério Público agora. Então ela vai julgar a questão do Augusto Melo lá e a questão do Augusto Melo, do Andrés e do Duílio aqui também nesse caso
do Ministério Público. A tendência é que eles sejam indiciados e que ela acate também esses indiciamentos e que depois a gente tenha os desdobramentos na Justiça. Essa é a tendência diante de tudo que eu tenho ouvido e conversado com as pessoas relacionado a este caso. Tá bom? Vamos falar então agora sobre a questão do patrocinador do Corinthians. Mais um gole de água e bora lá. Possível proposta que o Corinthians deve ter para patrocinador Master e também name rights da Neoquímica Arena. O que pega aí? O que vocês precisam saber? O Corinthians já recebeu uma proposta oficial na mesa, não ficou na discussão, apresentaram uma proposta. O Corinthians recusou prontamente, não sei qual é o nome da empresa, mas chegou uma proposta e o Corinthians já recusou, não atende à pretensão do Corinthians. Segundo ponto, no contrato do Corinthians com a Esportes da Sorte, para patrocinador Master, há uma janela de discussão. Nessa janela de discussão, a multa baixa. A multa do primeiro ano de contrato é de 100 milhões. Depois ela vai reduzindo proporcionalmente, assim como o contrato da Neoquímica Arena com o Name Rights. Mas em outubro, ela sofre uma queda brusca para cerca de 40 milhões de reais. Por quê? Porque é um momento que o Corinthians pode pensar em sair da parceria e a própria empresa também pode pensar em sair da parceria. O Michael não dá mais. O Romero, eu não teria trazido o Romero de volta, tá? Não teria renovado com o Romero. Enfim, o Tales, então, eu critico desde do primeiro mês que ele chegou aqui. Briguei com o torcedor corintiano na época, falei que não era para renovar esse empréstimo. Na época ainda tinha alguma ilusão com o Tales, ainda me criticavam. Vocês lembram das brigas que eu tive aqui com o pessoal? Brigas sadias, né? Que jamais briguei com alguém também. Tem uma coisa que... Eu sou o repórter da paz, né? Cara, eu sou nada polêmico, não brigo. É o meu perfil, cada um tem o seu perfil. Entendeu? Eu falei briga, mas nunca nem briguei, nunca nem discuti com ninguém aqui nesses anos de canal. Então, mas tive umas discussões sadias em relação ao Tales, que eu avisava. Entendeu? Eu avisava. Sabe? A única coisa que eu lamento com a saída do Tales, né? São os exercícios de ombro que ele nos ensina, né? Todo dia de manhã ele fala, vamos lá, gente, vamos lá, entendeu? Isso faz bem pra gente. Ó, e a gente vai, entendeu? Isso traz assim uma paz no coração, tá? Traz uma paz no coração. Agora, né? É isso, né? Não sei como o Hugo vai ficar, porque os dois são muito amigos, mas chegou a hora, vai chegar a hora, né? Vai chegar a hora. Bela jogada de ombros. Entendeu? Nunca bateu na mesa, não, nunca bati na mesa. Canalha. Você falou mesmo, Samir. Eu falei, Tales trágico, não é jogador, me desculpem. Não tem como. Mas ele dança bem, Samir. Mas ele dança bem. Esse cara gosta de me irritar, né, velho? Cara, é incrível, né, velho? Assim, e quando vê o Hugo, então, aqueles ombros aceleram de uma maneira que eu nunca vi. Eu nunca vi ombros tão rápidos, né? E para calar a boca de muitos, e um gol do Héctor Hernandes nessa temporada, sempre esqueço qual é o adversário, eu acho que é São Bernardo, na Copa do Brasil. Thales Magno usou os ombrinhos para que o gol fosse validado. Né? Primeiramente foi marcado o impedimento, quando traçou a linha, estava mostrando na Globo, estava assim o ombro do Thales à frente, assim, ó. Aí, impedimento. De repente ele faz assim, ó, no frame. Já não estava mais impedido. Então, quer dizer, quem fala mal dos ombrinhos mágicos se lascou. Se lascou. Porque deu um gol com uma classificação do Corinthians, porque o frame pegou o ombrinho à frente. No frame, o ombrinho fez assim, ó. Ele tirou o ombro, saiu da linha do impedimento e o Héctor marcou o gol. Quem lembra desse lance? Entendeu? Isso aí, velho. É pra vocês se lascarem, porque vocês se precipitam, falam mal de todo mundo, gostam, né, de criticar as pessoas, entendeu? Ridículo. Aí o ombrinho mágico foi lá, tava impedido. Opa, não tá mais. Ninguém até hoje usou. Os ombros dele, os ombrinhos dele são só pra dançar. Não são. Foi provado que não. Entendeu? Foi provado que não, tá? E vocês lembram exatamente, Samira, vocês lembram disso? Vocês lembram? Foi a jogada mais linda que eu já vi na vida. É isso, ó, dancinha dos ombros. Eu lembro, Novo Horizontino, tá? Novo Horizontino, né? Coisa foi ridículo. Então foi isso que aconteceu, sabe? Então assim,
E outro lance que me marcou do Thales, porque assim, toda vez que os ombrinhos dele, mas quando vê o Hugo, ele faz assim, ele foi muito rápido, o Hugo chega, aproxima o Hugo, ele vai rápido demais. E teve um lance, aqui pouca gente reparou, porque não fizeram corte nada, mas teve um lance que o treinador, não lembro se era o Ramon, se era o Dorival, pediu para ele voltar a marcar, volta, ajuda ali o lateral. Quando ele foi chegando perto da área do Corinthians, o Hugo estava saindo. E o Thales estava voltando. Eles chegaram próximos. Aí o ombro dele fez assim, ó. Ali perto da lateral direita, assim. Foi lateral esquerda, foi. Ele estava chegando perto da área e o Hugo estava saindo. E quando o ombro viu o Hugo, no meio do jogo, fez assim. Não sei se vocês viram isso daí. Mas foi um lance que me marcou, né? Dois lances aí que me marcaram na passagem do Thales no Corinthians, entendeu? Foram os lances aí que me marcaram, tá? Eu não sei porque vocês estão rindo, hein? O primeiro porta... Ai, meu Deus, não dá, né? Tá. Não dá, né? Vamos lá. Para, Samito. Agora, não dá para renovar, né, gente? Não dá para renovar. Nem com o Romero, né? O Michael tá dizendo aí que eu posso discordar, mas o Romero salvou o Corinthians por diversas vezes. Teve o ano de 2023, né, Michael? Não vou discordar, ele foi decisivo lá na reta final, né? O que é certo, né? Eu não brigo não vou brigar com a verdade, né? Mas podia ter sido outro também, que ia salvar o Corinthians, enfim, sei lá. Eu nunca acredito na queda do Corinthians, sabe? Nunca. Eu nunca acredito na queda do Corinthians, entendeu? O que aconteceu com o Dieguinho? Na semana passada, né, eu informei vocês o que aconteceu com o Dieguinho. Muita gente tá achando que ele não tava sendo relacionado porque não renovou o contrato, né? Casos aí caso do Jacaré, por exemplo, né? Até porque em Rio, que tem piranha, jacaré nada de costas. No caso do Dieguinho, cara, me falaram que foi uma opção do Dorival, uma opção técnica, tá? Ele foi relacionado para os jogos, mas naquele corte que tem que fazer para o banco, ele foi cortado nos últimos 2. E uma fonte me disse que ele perdeu espaço pro Vitinho, né? O Vitinho, ele roubou o espaço do Dieguinho, entendeu?